Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Piraci Oliveira falando sobre recente decisão do STF, referente à tributação do IOF sobre empréstimos entre empresas. O advogado Marcos Bernardini trazendo importantes dicas para os consumidores aproveitarem a Black Friday de forma consciente. A professora de ESG da Fundação Getúlio Vargas, Marcela Argolo, falando sobre a aplicação e práticas de ESG em micro e pequenas empresas. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente do Instituto Etos, Dr. Caio Luiz Carneiro Magri. Fique conosco. Olá! No programa de hoje falaremos sobre uma recente decisão do STF que julgou um questionamento que existia no mercado desde 1999, relativo à tributação do IOF sobre empréstimos entre empresas. Portanto, há 20 e tantos anos se discute se o conta corrente, o empréstimo, o AFAC, o adiantamento teria ou não a incidência do IOF e em que circunstâncias. O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez de modo definitivo, foi chamado a decidir a questão e, por intermédio do tema 104, definiu a questão, entendendo que operações em que uma pessoa jurídica empresta dinheiro para outra pessoa física ou jurídica é base de cálculo do IOF. Portanto, não há mais discussão com relação à conta corrente, empréstimo, à tributação do IOF. Embora não tenhamos ainda maiores explicações sobre o tema, o voto completo dos ministros, já há algumas definições que são bastante claras, e são elas as mais importantes. Primeiro, só haverá IOF quando o credor, o mutuante, for pessoa jurídica. Pessoa física emprestando, não há IOF. Segundo ponto, a tributação se dá no momento do empréstimo, o fato gerador é a entrega do recurso e o responsável pelo pagamento é o credor, mutuante. A alíquota é diária, um cálculo um pouco complexo, e ela varia de acordo com o devedor ser pessoa física, que é maior, jurídica, menor, e do simples, menor ainda. A tributação se dá no momento da entrega, como eu falei, e o recolhimento se opera no terceiro dia útil do decêndio seguinte. Nas situações em que o empréstimo não é definido, o cálculo é pago por mês, no terceiro dia útil da entrega, contado nesse caso do segundo decêndio. É um cálculo um pouco complexo. A alíquota diária, que é base de cálculo da apuração do IOF, se soma ainda uma alíquota fixa de 0,38%. Resumidamente, um empréstimo de um ano teria uma alíquota do IOF próxima a 1,87%. Não é uma tributação tão expressiva assim, mas temos que levar em consideração que, por se tratar de um entendimento jurisprudencial que não foi definido quanto à sua eventual regulação, entendemos que, e essa é a posição do mercado, que a Receita Federal pode revisitar contabilidades dos últimos 5 anos, período não prescrito, identificando operações de crédito que pudessem ser objeto da tributação do IOF. Alíquota de 1,87%, multa de 50%, taxa Selic, beiraríamos aí alguma coisa como 4,5%. Esses empréstimos não necessitam ter cobrança de juros e não se julgou a questão da tributação para efeito de PIS e COFINS, apenas a questão do IOF. Operações de empréstimo que ultrapassam um ano deixam de ser tributadas, porque a alíquota só é apurada até 365 dias. Então existe uma limitação na operação do IOF, o que acaba sendo uma vantagem para os contribuintes. A FAQ, caixa único, fluxo de caixa planejado, planejamento financeiro em que uma paga a conta da outra, tudo isso pode ser objeto de tributação do IOF, a depender da forma de contabilização. Portanto,
revisite sua contabilidade. Aquilo que não tiver contrato, faça. O que tiver a FAQ, faça o contrato delimitando o AFAQ, quando é que aquilo será de fato capitalizado, sob pena do fisco enxergar operações dessas de planejamento financeiro de caixa único como empréstimo seco, empréstimo puro, ainda que careca, ou seja, sem juros, e buscar a tributação do IOF, que, como eu falei, pode chegar perto de 4% na alíquota, no custo total, alíquota de 1,87%, com multa e juros. O tema ainda é incipiente, haverá outros desdobramentos clareando a operação, tornando a operação mais fácil de ser apurada, e nesse espaço, obviamente, traremos novos esclarecimentos. Fique conosco, até o próximo programa. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. O conjunto de práticas de ESG, ambiental, social e governança, ganha cada vez mais força no mundo empresarial. Acompanhe o que a professora de ESG da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Argolo, tem a dizer sobre o tema. Uma pesquisa realizada em 2022 pela PricewaterhouseCoopers mostra que 84% das empresas familiares brasileiras não têm discernimento, não têm noção de estratégias e mindset de ESG. Bom, para começar a implementação de um ESG dentro da sua organização, você primeiro precisa pensar e tirar o julgamento que ESG é apenas algo para empresas de grande porte ou multinacionais. Não se preocupe, Roma não foi construída em um dia. Então, ESG também não vai ser construída do dia para a noite dentro da sua organização. Comece em passos pequenos e com o decorrer do tempo você vai aumentando a cada vez mais o foco de ESG e o foco de mindset sustentável dentro da sua organização. O segundo ponto é conseguir transformar e dar prioridade de ESG, prioridade nesse mindset de sustentabilidade dentro da sua organização, tanto para o processo decisório quanto para os processos organizacionais e industriais dentro da sua empresa. O terceiro ponto é ter um mindset de governança corporativa dentro da sua empresa. Isso é extremamente importante. Afinal de contas, ESG deveria começar com o G de governança corporativa. E para que isso aconteça, você tem que ser ético. Pensar em relações de longo prazo, relações éticas, relações de transparência e relações que visam o ganha, ganha, ganha. Ganha eu, ganha você e ganha a sociedade e o meio ambiente que a gente está inserido. Lembrando também que a implementação de ESG ela é contínua dentro das organizações. À medida que você vai crescendo, mais demandas vão surgindo e você vai se adequando a essas demandas. Estamos próximos da semana da Black Friday e muitos consumidores acabam esperando esse momento para aproveitar a oportunidade e comprar alguns produtos com maior desconto, maior vantagem, mas é importante desde antes se preparar para esse momento exatamente para não cair em nenhum tipo de cilada ou não ter nenhum tipo de prejuízo. A primeira dica importante é, antes dessa semana, você já pesquisar o preço, condições de pagamento desse produto em diversas lojas. Infelizmente, muitas lojas acabam aumentando o preço um pouco antes e depois aplicando um desconto que, na verdade,
não é real. A segunda dica é que você veja a reputação da loja. Muitas lojas acabam vendendo mais do que tem em seu estoque e depois isso gera um problema para o consumidor, que acaba se frustrando sem o produto que ele comprou. Verifique nos órgãos de proteção, em vários sites de proteção e defesa do consumidor, se aquela loja realmente responde ao consumidor, se ela tem uma boa reputação. Na dúvida, é melhor não comprar. Importante que a compra na loja física, ela não é exatamente igual nos direitos com a loja virtual. A principal diferença que nós temos é o direito de arrependimento. Quando você compra na loja virtual, você tem 7 dias da chegada do produto para simplesmente se arrepender daquela compra e devolver. Esse direito não tem aquele consumidor que compra na loja física, então tome cuidado. Na dúvida, procure um órgão de proteção e defesa do consumidor. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o HubSimp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. HubSimp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Caio Luiz Carneiro Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cúria, obrigado ao Simp pela oportunidade, o convite. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O que é o Instituto Ethos, por favor? O Instituto Ethos é uma organização não governamental, de base empresarial, estamos fazendo esse ano 25 anos, que tem como missão ajudar as empresas a desenvolver uma gestão socialmente responsável e que elas sejam parceiras para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável no Brasil. Quem pode se associar ou ter informações sobre o trabalho que vocês prestam? Empresas, em geral, ou seja, nós somos uma organização multissetorial, nós somos de representação corporativa, sindical ou setorial, pequenas, micros, médias, grandes empresas. Para qualquer informação mais detalhada sobre o Ethos, o nosso site está à disposição, www.ethos.org.br. É esse que está aqui na tela. Vou falar um pouquinho dos grandes desafios do país e, claro, do Ethos e das instituições. Sustentabilidade, desenvolvimento dos tempos modernos. Nos fala um pouquinho a respeito. Posso começar dizendo que, para nós, as empresas são fundamentais para que a gente possa atingir um desenvolvimento sustentável em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil. Porque os desafios colocados para o Brasil exigem de toda a sociedade os esforços conjuntos. E as empresas precisam, devem e têm responsabilidade empresarial com essas questões. Questões de promoção e garantia de direitos humanos, questões de impactos ambientais, e, especialmente, eu acho que é uma questão importante também, os desafios de construção de uma governança, ou de uma forma de administrar a empresa que tem esses conteúdos e conceitos de uma gestão para o desenvolvimento sustentável. Buscar desenvolver as suas estratégias, a sua forma de gerir o seu negócio, olhando para esse futuro, olhando para esse lugar. Não vamos ter esse desenvolvimento sustentável no seu amplo sentido, ou seja, capaz de gerar para as atuais gerações, para as futuras gerações, a possibilidade de um país, de um planeta com mais paz, com mais desenvolvimento, com mais inclusão, com mais direitos para todos, se a gente não tiver as empresas comprometidas nesse processo. Só para a gente polemizar um pouquinho, nós fizemos
alguns meses atrás, através da pesquisa Datafolha, a pergunta para empresários da micro e pequena empresa. Você acha que a produção da sua empresa deve estar ambientalmente correta? Você acha que a governança da empresa é importante? Você acha que a atividade social da tua empresa é importante? Mais de 80% diz que sim. Agora, quando você pergunta o que é ESG, eles não desconhecem assim. E hoje nós estamos falando aqui, você estava dizendo que tem que mudar para ASG. Explica para a gente por quê. Eu convido a pensar em ASG. Primeiro porque a tradução correta das 3 sílabas, 3 letrazinhas que estão aí, que diz qual é a dimensão das responsabilidades de uma empresa do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista da sua governança. Portanto, em português, a ESG. Mas não é só por isso. É porque os desafios que a gente tem hoje para as empresas, de qualquer porte, de qualquer setor, para desenvolver isso que eles estão dizendo que apoiam, os 80%, de questões ambientais politicamente corretas ou de dimensão correta das questões ambientais, das questões sociais e de governança, portanto, nós temos aí, para o Brasil, um desafio muito maior. Nós não podemos imaginar que as nossas empresas estão no mesmo ambiente de um estado de bem-estar social, por exemplo. Não estão. Portanto, há desafios que elas precisam estar presentes e serem parceiras nesse caminho, nessa direção. Portanto, é necessário tropicalizar a ESG. Entrando nisso, para que isso se torne uma realidade, que é o nosso desejo, que todos nós queremos, país melhor para todos, etc., existem a necessidade clara de políticas públicas nesse sentido. Você faz parte do Conselhão, você é um dos conselheiros do presidente. Como é que está indo esse trabalho, na sua avaliação? Bom, nós estamos no início de uma gestão do Conselhão. É um conselho muito grande, muito plural. Você também está lá. Eu faço parte. Estamos lá juntos. Eu fiz uma escolha em função das nossas prioridades institucionais, apesar de ser um convite pessoal, de estar em 2 assuntos: a comissão temática de combate às desigualdades, que continua sendo, para mim, a questão mais desafiadora que a gente tem no Brasil, e a comissão temática de meio ambiente, em função das necessidades, especialmente com a contribuição das empresas, para que a gente possa avançar numa agenda de transição para carbono neutro, enfim, todas as questões estão colocadas de enfrentamento da emergência climática. Acho que a gente vai chegar no final do ano, agora em dezembro, no próximo pleno, na segunda reunião presencial de todos os conselheiros e conselheiras, com boas recomendações, boas sugestões ao presidente com relação a esses 2 temas: enfrentamento da crise climática e combate às desigualdades. Me parece que a sua organização fez um trabalho junto com o Oded Grajew. Ele é fundador. Que é o fundador, que foi apresentado no Conselhão e que saiu uma carta e uma cartilha no combate, inclusive com as organizações sindicais que fizeram parte. Nos conta um pouquinho a respeito disso. Nós fomos desafiados e convidados pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, uma articulação, uma grande rede que envolve sociedade civil, centrais sindicais, organizações da academia e organizações como Ethos, a desenvolver um material que pudesse orientar as empresas como elas podem contribuir para combater as desigualdades no Brasil. Sim. Fizemos essa cartilha, também sugiro que consultem, ela está disponível, é gratuita, enfim, é só baixar no nosso site, e apresentamos 10 medidas que acreditamos ser medidas estruturantes das ações das empresas e que elas podem desenvolver, conseguem desenvolver, e qualquer empresa, pequena, média, grande. Por exemplo, ponto 1, promover o trabalho decente. Ao promover o trabalho decente na sua empresa, você está contribuindo para combater e reduzir as desigualdades no Brasil. Sem dúvida. Promoção da equidade, diversidade e inclusão social. Ao a gente construir uma empresa diversa, inclusiva, com equidade,
precisamos de uma lei para igualar os salários de homens e mulheres, né? Isso é da responsabilidade nossa desenvolver. Claro. Isso fará jogará um papel importante no combate às desigualdades. Tem esses dois exemplos. E posso dizer mais, assim, se a gente tiver que fazer uma escolha, uma pequena empresa, microempresa, pense no momento de contratação, que se você tiver a oportunidade de contratar uma mulher negra, isso é um índice de transformação enorme. São as pessoas que têm maiores responsabilidades familiares em todo, né, na nossa sociedade e que têm a maior discriminação e a maior exclusão social e de emprego. Portanto, fazer algumas escolhas nesse processo podem contribuir para combater as desigualdades. A gente fez essa cartilha, esse guia para orientar. E ele está à disposição de qualquer empresa para poder utilizar. Aliás, foi lido pela NECA Setúbal, não é? Foi apresentado ao Conselho por ela. Foi apresentado por ela e pela presidente do Conselho do Ethos, que é a Andréa Álvares. As duas falaram um pouco sobre isso. Mas antes disso, no mesmo dia, teve um lançamento de uma frente parlamentar no Congresso Nacional. Teve. Esse movimento do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades estabeleceu 4 grandes objetivos. Um deles é esse que a gente acabou de falar, as centrais sindicais apresentaram, o Ethos apresentou para as empresas, o Instituto Cidade Sustentável apresentou para como as cidades podem combater as desigualdades. Esse era um assunto. O segundo é criar um observatório das desigualdades com indicadores que serão anualmente acompanhados e a gente quer demonstrar se a gente cresceu ou a gente reduziu as desigualdades no país. Um terceiro elemento, que foi esse que você lembrou agora, na parte da manhã, foi lançada uma frente parlamentar mista, portanto, de senadores e deputados federais, de combate às desigualdades. Hoje ela já tem 220 parlamentares e tem como tarefa olhar para o Congresso internamente e avaliar se o que está circulando ali para ser aprovado, fazendo a pergunta fundamental. Esse projeto de lei, se transformar em lei, ele vai combater as desigualdades ou ele vai aumentar as desigualdades? Essa pergunta pode ser feita para a reforma tributária. Claro. A decisão que tomarmos na reforma tributária, ela pode aumentar as desigualdades ou reduzir as desigualdades. Então, esse é o trabalho da frente parlamentar. E tem mais uma coisa importante que agora tem que falar para os prefeitos e prefeitas. Foi criado um prêmio para reconhecer as boas práticas dos gestores municipais. Isso vai ser efetivado em 2024, mas ele foi lançado como ideia, como proposta, que vai reconhecer as melhores práticas de combate às desigualdades por parte da gestão pública municipal. Nessa frente parlamentar parece que teve um trabalho conjunto, inclusive do ministro Padilha. A frente parlamentar foi uma construção que a gente já tinha sinalizado dentro do Conselho, do Conselhão, e houve, sem dúvida, uma contribuição de sinalizar de que o Congresso precisava ter um espaço mais aprofundado e de tomada de posicionamento, suprapartidário, portanto, o papel das frentes parlamentares, que pudesse olhar o combate às desigualdades com prioridade. Qual o maior desafio que você vê no 1 minuto e meio restante de tempo? O desafio é a gente construir políticas públicas que sejam capazes de fazer a transformação necessária nessa questão do enfrentamento das desigualdades e trago aqui a emergência climática junto. Por que as políticas públicas? Porque elas são capazes de produzir o impacto necessário de mudanças e transformações e universalização de direitos e de avançar nesse caminho. Hoje, por exemplo, eu acho que uma questão mais estratégica é a gente ter uma segunda etapa da reforma tributária que possa ser progressiva, que possa ser capaz de taxar lucros e dividendos de uma maneira efetiva, que seja capaz de ser distributiva e que tenha capacidade de fazer com que a sociedade brasileira tenha renda básica mínima para todos. Quero agradecer muito a sua participação, Caio Luiz Carneiro Magri, mais conhecido como Caio, pelo seu brilhantismo, pelo trabalho que a Ethos vem desenvolvendo, desejar pleno êxito e sucesso. Obrigado. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!